Que vocês possam estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13. Amém? Todos acharam? Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés o enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Agora vamos pular lá para o versículo 27. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má. Como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas. E como é a terra, se fértil ou não, se há árvore nela ou não. E procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, perto de Lebo Hamate. Amém? Até aqui. Será que você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Amém? Eu quero refletir aqui com vocês nesse texto. Eu achei ele interessante. E aí na segunda-feira eu orei, procurei, pesquisei uma palavra para ministrar e nada de achar. E aí conversei com o meu bem e falei: nossa, tá difícil de achar uma palavra aqui. E aí ao dormir no serviço, Deus ele me revelou essa palavra. E aí eu quero compartilhar com vocês. Então a Bíblia, a história, ela vai relatar para a gente o momento onde os israelitas, o povo, eles seriam libertos da escravidão, da terra do Egito. Eles ficaram ali presos, mais ou menos escravos daquela terra por 430 anos, assim dizem as pesquisas. E aí surgiu um homem, Deus ele levanta um homem chamado Moisés. E Deus, quando ele levanta Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo então ele é liberto, daquela terra. E aí as histórias vão dizer que existia algo preparado para esse povo. Existia um lugar de destino preparado para esse povo. E aí eles começam uma jornada a peregrinar pelas terras do deserto, pelo deserto. Eles começam a uma jornada, eles começam uma trajetória. E eles andam sabendo que existia um lugar de destino. E durante essa trajetória, o povo, eles vão observar que essa trajetória, ela estava longa, extensa. E esse lugar de habitação que eles tinham, quando eles foram para ser libertos por Moisés, estava demorando de ser encontrado. Então, a história vai relatar para a gente que o povo, eles já começam a murmurar. O povo, eles começam a divergir de pensamentos. Eles começam a ter a mentalidade de crítica, porque eles caminhavam pelo deserto, andavam, e nada de chegar nem próximo, e nada de avistarem a terra que estava preparado para eles. Então esse povo, durante o deserto, algo que seria para ser de bênçãos, começou a ser, Carla, algo opressivo. Começou então a surgir uma opressão, pastor Diego, por esse povo, na mentalidade deles. Por quê? Porque na caminhada deles por deserto, ali então começou o calor,
a queimar a cabeça deles, começou a fome a bater, começou a sede a bater aquele povo, e as dificuldades elas foram surgindo. E aí a história vai relatar que esse povo, eles começam até a duvidar da terra que havia sido prometido para eles. E é interessante que aí Moisés, ele vai entrar na parada, porque chega o momento da trajetória, enfim, que eles começam a ver sinal bispa da terra. E aí onde Deus ele vai entrar. Deus então ele vai falar com Moisés, que diz aqui no versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, 2: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então apareceu Deus já naquele cenário, já dando uma mensagem de envio, para aquelas pessoas. Ele chega em Moisés e fala: Moisés, levanta aí alguns príncipes, alguns líderes, representantes daquela tribo, e os envia. E seriam eles 12 homens. Então Moisés ele seleciona, Deus ele passa para Moisés quem seriam as pessoas. Seriam pessoas já preparadas para poder chegar na terra, para poder sondar a terra, e Moisés ele os envia. E era ali então 40, o prazo para que eles tinham de sondar a terra era de 40 dias. Então Moisés ele empurra o povo, ele fala: vai sondar a terra, nós estamos praticamente chegando, só que existe algo para vocês, eu preciso que vocês vão e sonde a terra. Porque eu preciso que vocês vejam se a terra ela é habitável, eu preciso que vocês vejam se a terra ela tem frutos. Eu preciso que vocês vejam se dá para atuar naquela terra. Moisés falando. Porém a Bíblia vai dizer aqui no versículo 1, que Deus ele vai pedir para Moisés ele enviar os 12 aliás espias para aquela terra, para uma terra bispa, onde eles herdariam. Então guarde isso com você. Aqui a Bíblia está dizendo, Deus ele está falando que ele vai enviar o povo, aqueles espias, para uma terra onde eles herdariam. Ou seja, já havia uma promessa para aquele povo. E aí eu quero entrar com você, eu separei nessa mensagem 2 tópicos. E aí onde entra o tema da mensagem que eu quero compartilhar também. O meu desespero não desespera a Deus. E o primeiro tópico é: porque o relatório dos espias foram negativos. Então os espias eles chegam até a terra, eles observam a terra, eles veem o cenário da terra. E aí eles veem, os 12 veem nitidamente o que tinha naquela terra. Eles veem que tem frutos, eles veem que tem uma terra habitável, eles veem que tem dificuldade. Só que existem 10 ovelhas negras dentro desses 12 espias. São 10, Carla, não são 2, são 10. E aí eles olham, observam aquela terra. E aí quando eles voltam, dado o tempo deles poder observar aquelas terras, quando eles voltam para Moisés para passar o relatório, esses 10 espias eles vão passar o relatório para Moisés de negatividade. Eles chegam em Moisés, na presença de Moisés, e vai dizer para Moisés: existe ali uma adversidade, tem gigantes, os descendentes de Anak. A Bíblia vai dizer assim, e esses descendentes são os gigantes. A Bíblia vai descrever esses gigantes de maior estatura. Ou seja, esses 10 espias, eles vão até a terra que Deus ele havia prometido para eles habitarem. Chegando lá, eles observam a terra, e aí eles vão passar um relatório totalmente negativo. Eles vão chegar diante de Moisés e vai dizer: tem gigantes nessa terra, não vai dar para habitar. E é interessante porque muitas vezes nós se encontramos dentro desse quadro. Que quadro? O quadro ao qual nós temos um propósito, nós temos um foco, nós temos um destino. E aí quando nós vamos próximo desse destino, com uma mensagem de envio por Deus, nós chegamos perto daquela terra, nós chegamos perto daquele lugar, e
apesar de nós olharmos e ver que é algo habitável, que é algo que dá para a gente enfrentar, nós focamos os nossos olhos nas adversidades. Muitas vezes Deus ele dá uma mensagem de envio para a gente, um propósito, chegando lá próximo daquele lugar onde nós deveríamos estar. A primeira coisa que nós vamos olhar é a adversidade, nós vamos olhar os problemas, nós vamos olhar as complicações que existem na terra. E não foi diferente aqui com os 10 espias. Eles chegaram lá, eles viram isso. E quantas vezes você não tem chegado a alguns lugares onde Deus ele pede para você ir, para você pisar, e aí você não atua nesse lugar, porque você fica olhando para a adversidade que ali tem, ao invés de você observar, analisar, focar nos frutos, sabendo que ali dá para você atuar constantemente, que dá para você chegar lá, colocar as suas coisas, habitar, por algo que se levanta, você já retrocede. Sabe por que muitas vezes você ou eu, nós, não desfrutamos daquilo que Deus ele tem para nós? Porque nós temos colocado foco no primeiro obstáculo que nós vemos pela frente. Ou seja, muitas vezes você está na igreja, você tem um ministério, Deus ele te revela aonde você vai atuar, e a primeira coisa que você faz é olhar o primeiro obstáculo que tem. Poxa, mas se eu entrar ali pelo ministério de louvor, caramba, o microfone está meio assim, eu vou retroceder. Eu vou ali pregar uma palavra, porém o culto está muito cheio, ou o culto está vazio, eu vou retroceder. Muitas vezes você se encontra nesse cenário. Talvez você tenha entrado assim, aqui, dessa forma. Às vezes Deus ele prepara um lugar para você habitar, talvez na sua vida profissional, e aí você observa lá no seu prazo de estabilidade que você tem, de treinamento, o primeiro obstáculo ou dificuldade que você tem, você volta para trás. E Deus ele não te chamou para voltar para trás, ele te chamou para avançar. E os 10 espias, eles veem isso. Então nós podemos ver aqui, presbítero Jean, como eram esses espias. Qual que era a característica desses espias? Eles eram homens carnais. Habitava neles qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. Eles estavam diante daquela situação ali, mas eles eram incrédulos. Eles estavam diante daquela situação, mas eles eram homens fracos, fracassados. Eles eram homens, bispo, que eles não tinham visão de águia, não, eles tinham visão de pintinho. Porque a visão de pintinho você não consegue observar a frente. Só que a águia não, a águia ela observa o além das coisas. E aí eu quero te perguntar, qual é o seu olhar diante dessas situações? Será que você tem olhado para as coisas, para as situações, para a terra, para a voz de envio de Deus? Tem chegado, se deparado no lugar onde Deus ele te mandou, e você tem olhado para aquela terra que você deveria herdar, e tem olhado para ela com uma visão limitada? Ou será que você tem chegado naquela terra, tem observado, lembrou de quem te enviou, e você viu, olhou e falou, não, essa terra é habitável, ela tem frutos, é aqui que eu vou ficar? Qual será o padrão dentro dessa mensagem que você se encaixa? Qual tem sido a sua visão diante de algumas coisas? Então os 10 espias, eles paravam nisso. Eles olhavam ali, e aí eles trouxeram para diante de Moisés um relatório de derrota, um relatório negativo, um relatório de que nada daria, que a terra ela tinha para oferecer, porém ela não podia. Como é que uma terra ela tem para oferecer, mas você não pode habitar nela? Por quê? Porque você olha para as adversidades. Então a mensagem dos 10 espias era de desespero, postura de desistência. Dos mesmos tiraria os israelitas do propósito, ou seja, aquilo que ele estava trazendo para Moisés, nitidamente, claramente,
ao falar o relatório que eles tinham daquela terra, porque havia ali um povo esperando, foram somente 12 enviados, porém havia ali, bispo, uma multidão de pessoas. Eles voltam e falam para Moisés em voz alta. E o que eu entendo com isso? Que os espias, esses 10, eles estavam, pela palavra deles, tirando o povo do foco. Muitas vezes tem se levantado pessoas do seu lado, ao qual tem liberado algumas palavras, e elas querem te tirar do foco, elas querem te tirar do propósito. Só que eu vim aqui nessa noite lembrar para você que não foram essas pessoas que te deram uma voz de envio. Não foram essas pessoas que olharam para você e disseram assim, ó, tem uma terra habitável para vocês. Não. Quem olhou para vocês e disse, ó, tem uma terra, foi Deus. Quem olhou para vocês e disse, ó, ela é habitável, foi Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, porque se você tem a marca da promessa, você vai chegar no trajeto, você vai chegar no destino, você vai chegar onde Deus, Ele preparou para você. Então os espias eles se encontram nessa posição, uma posição limitada, onde parece, presbítero Jean, diaconisa Nath, que eles estão engessados. Eles não têm visão ampla do negócio, não. Eles não têm visão ampla. Abre para mim, ô Gui, por favor, em Mateus 8, versículo 23. Amém? Diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aí o versículo 27 vai dizer assim: e aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perceba que aqui os discípulos, quando Jesus ele pede para eles entrarem no barco, com o destino também de atravessar para o outro lado, a Bíblia ela vai narrar que durante essa trajetória houve ali também uma grande tempestade. Ou seja, o momento ao qual eles passariam na trajetória deles também seria um momento difícil. Só que aí existia também um destino para eles chegarem, o outro lado. E aí veja que no meio dessa trajetória houve ali uma tempestade. Essa mesma tempestade também quis tirar o foco desses discípulos. Essa mesma tempestade também quis tirar eles do propósito deles. E é interessante que dentro desses 12 discípulos, pelo menos 3 ou 4 deles entendiam do mar. Me pergunte por quê? Porque alguns deles eram pescadores. Ou seja, quando você trabalha no mar, onde um ambiente ali, você já tem que estudar ele, você tem que ter ele estudado contigo. Então, os discípulos ali, pelo menos 3 ou 4 deles, deveriam saber, Pri, como era mais ou menos o mar. De fato é que chega uma hora do dia que o mar ele fica o quê? Mais agressivo, correto? Então os discípulos eles deveriam saber que durante a sua trajetória no mar, talvez poderia ter tempestade, talvez o mar ele poderia estar agressivo. Só que veja bem, os discípulos eles fizeram a mesma coisa que os 10 espias. Eles viram a tempestade, ao invés deles tomarem posicionamento e dizerem assim: não, eu estou na tempestade, mas isso vai passar.
Eu estou na tempestade, só que existe um propósito, existe um destino para eu chegar. Eu estou na tempestade, tem aqui uma ventania, o mar está ficando agressivo, mas eu vou ficar tranquilo. Não, eles olham a tempestade e aí a opressão também já bate. O desespero já bate neles, já bate lá na porta. Eles já ficam já inquietos. E aí o que eles fazem? Eles descem até onde Jesus estava, acorda Jesus. Algumas traduções vai dizer assim, ó: Jesus, o Senhor não se preocupa conosco? Será que você tem entrado diante da presença de Deus em alguma adversidade e está tendo a coragem de chegar em Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor não se preocupa conosco? Será que você tem entrado em algumas causas, em algumas situações, você tem olhado para Jesus e falado assim: e aí, Senhor, o Senhor não se preocupa comigo? Poxa, mas está tão difícil aqui, eu estou sendo perseguido no trabalho, na igreja, a minha vida financeira está um caos, a minha vida de conjugal, de relação com o povo, com a minha família, com todos, está um caos, e o Senhor não se preocupa comigo? E aí olha o que Jesus vai fazer, ele se levanta, ele responde aos discípulos, ele se levanta e a Bíblia vai dizer que ele dá uma voz para o vento e para o mar, para a tempestade. E aí os discípulos vão dizer assim: que homem é esse, que até o vento, até o mar, a tempestade cessa? É interessante que os discípulos, eles conheciam o pastor Fábio, a Jesus. Só que o conhecimento que eles tinham dos discípulos era que Jesus, ele caminhava, ele pregava o evangelho, ele curava, ele ministrava o povo, ele libertava, ele trazia milagre. Porém, eles não sabiam o poder tão intenso que Jesus, ele carregava, quando Jesus, ele manifesta o seu poder dizendo: ó, acalma vento, acalma tempestade, acalma mar, acalma tudo. Eles tinham, presbítero, tinham um nível. E aí ao entrar naquele barco, eles tiveram, aí eles olharam e falaram: caramba, realmente o nível que eu estou é raso, perto daquilo que Jesus está fazendo agora. E eles ficaram impressionados, porque eles disseram: que homem é este? E aí eu quero te dizer algo: quando alguma tempestade ela se levantar contra você, quando alguma adversidade ela se levantar contra você, quando você olhar para o lugar e ver algum empecilho ou alguma barreira se levantando, da mesma forma que eles se levantam contra você, eu vou dizer algo para você: Jesus, ele se levanta também. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu quero dizer algo para você: eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você, mas nessa noite, Jesus, Deus, ele tem se colocado de pé e ele está dizendo assim, ó: acalma a tempestade. Você não está entendendo, eu estou dizendo para você que Jesus, ele está entrando com providência em algumas situações da sua vida. Muitas das vezes você tem retrocedido por causa disso, só que hoje Jesus está falando: ó, permanece, que hoje eu estou entrando, e estou entrando não é para as coisas elas ficarem do mesmo jeito, não, é para elas ficarem de uma outra forma. Amém? E aí eu vou pular já para o próximo tópico. O próximo tópico é: o que temos olhado, ou o que temos passado para as pessoas que temos ao nosso lado. E aí eu quero te fazer refletir sobre isso. Você olhou a adversidade, você olhou a complicação, só que o que você tem passado para as pessoas que estão do seu lado, pastor? Pri, o que você tem passado para as pessoas que estão do seu lado? Pastor Márcio, o que o senhor tem passado para as pessoas que estão do seu lado? Quer dizer que você chega no momento da trajetória, você vê uma dificuldade, e aí por falta talvez de posicionamento ou insegurança, você chega diante de alguém
para compartilhar ou desabafar, só que você tem gritado, você tem falado em voz alta que existe gigantes, que existe uma complicação que talvez aos seus olhos você não consiga passar. Será que você tem se encontrado com pessoas dessa forma? Ou será que você tem sido aquela pessoa que entra diante de uma situação? Existem pessoas ali talvez dependendo de você para estudar aquele local. Você vê a diversidade, só que você chega diante daquele povo e diz assim, ó, tem alguma dificuldade sim, porque Jesus, ele não escondeu que seria fácil. Existe uma dificuldade, mas vou dizer algo para você, ela é habitável. Será que você tem entrado dentro desse sistema? Ou será que você tem acatado o ambiente, você tem visto que o negócio é difícil, tem chegado diante de um povo e tem dito, ó, é difícil, não vai rolar, não vai dar. Será que você tem feito isso? Ou você tem avançado? Será que você tem ido para as pessoas com pensamentos negativos? Ou você tem levado para as pessoas uma palavra de esperança? Em qual padrão você se encaixa? Eu quero deixar aqui hoje registrado no seu coração, cara, algumas reflexões. Então hoje, ao sair daqui, que você pense e analise sobre essas perguntas. Como é que eu tenho me posicionado diante de algumas situações? O que eu tenho passado para as pessoas que estão ao meu lado? Só que aí eu vou dizer algo para você. Desses 12 discípulos, existiam ali, fora os 10, mais 2. Eu disse quanto? 2. Existiam ali Josué e existia ali Caleb. 2 homens diferenciados. 2 homens, pastor, que estiveram no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas aí onde você vê, cara, o nível da pessoa, aonde você vê, pastor, aonde está a visão da pessoa. Porque os 2, eles estavam com os demais, eles olharam o mesmo ambiente, eles sondaram, estudaram o mesmo ambiente, porém o posicionamento deles diante de Moisés foi diferente. Eles chegaram diante de Moisés e aí Caleb, ele tinha autoridade para fazer o que ele fez. Ele fez o povo se calar diante de Moisés. E aí ele disse assim, ó, a terra ela é habitável sim. A terra, assim como teve a voz de envio, ela dá para nós atuarmos sim. E lá realmente manaria leite e mel. Olha o que Caleb ele faz. Então ele tem uma autoridade para poder ele confrontar os outros 10, se impor diante daquela situação do que eles levantaram e falar, ó, cale-se. O que eu entendo é que Caleb, ele lembrou o que diz aqui no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, manda 12 discípulos, escolhe 12, levanta 12 discípulos, não, perdão. Espias, manda para lá, porque eles vão herdar. Observe bem que Deus ele vai dizer aqui no capítulo 13, que eles herdariam. Deus ele não está falando assim, ó, vai lá na terra, Ju, e vê se dá para vocês herdarem, não. Deus ele está chegando diante daquele povo e dizendo assim, ó, vocês vão herdar, mas espera aí, som da terra. Ou seja, Deus, ele confirmou, ele afirmou que aquele povo herdaria a terra. Deus, ele tem confirmado algumas coisas no coração de nós que estamos aqui hoje. Ele tem passado para nós a terra que nós habitaríamos. E aí, nós, mesmo com a palavra dele de que vocês vão herdar, somente sonda, nós temos feito o quê? Se desviado, temos perdido o foco. Só que eu quero dizer para você que, cara, vocês vão herdar a terra, porque a terra, ela é promessa de Deus, e quem carrega consigo a marca da promessa, a adversidade não tira o foco, a adversidade ela não muda o seu espaço geográfico não, ainda que existem barreiras, nem que você salte, mas por elas você passa. E aí Caleb ele vê que a terra era abençoada, havia cachos de uva, romãs, figos. De fato a terra existiria. Abre para mim, Gui,
1 Samuel 17:50. Primeira Samuel 17:50. Diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o, matando-o, e Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Ou seja, existia um cenário ali para Davi também, sim ou não? Davi, ele tinha que enfrentar um gigante, sim ou não? Davi, ele tinha uma dificuldade, sim ou não? Davi, ele tinha uma adversidade. Pelo que a Bíblia descreve aqui, rapaz, Golias era um homem muito alto, e Davi era, vou colocar, eu não sei literalmente, né, o tamanho de Davi, vou colocar aquele do meu tamanho aqui, mas havia um homem muito alto. Ou seja, se você olha para aquilo ali, aparentemente, você não vai conseguir vencer. Se você olha para os seus olhos carnais. Só que eu vou dizer algo, quando você fecha os seus olhos carnais, você abre o espiritual, as coisas elas acontecem. Aquilo que talvez te limita aqui no mundo natural, no sobrenatural, elas fluem. E aí você passa. Davi, ele observa, ele vê que o gigante de fato era grande, que ele teria dificuldades, só que mesmo assim ele não retrocedeu. Por quê? Porque o que estava em Davi era o mesmo que estava nos dois espias diferenciados, que era Josué e Calebe. O que tinha de diferentes nele? Era o Espírito Santo. Enquanto os 10 espias tinham ali qualquer outro espírito que não era o Espírito Santo, Davi e os outros 2 carregavam o Espírito Santo dentro de si. E aí eu quero te dizer algo, quando você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, se prepara. Se prepara, porque você vai pisar em lugares que você ainda nunca pensou ter pisado. Quando você tem o Espírito Santo consigo, se prepara. Porque o seu nível, ele vai ser maior. O teu nível de raso, ele não vai ser mais raso, ele vai ser fundo. Aí vai existir uma imersão. Você vai chegar em lugares, talvez, onde pessoas nunca pensou que você chegaria. Só que eu quero te lembrar que existe uma terra que manaria leite e mel, uma terra que tinha frutos, uma terra que tinha figos, uma terra que tinha romance. E essa é a terra que você vai herdar. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite, chamada hoje. A partir de hoje, presbítero Jean, a partir de hoje, a sua trajetória, o caminho que você percorrer, ainda que tenha algumas coisas, você vai chegar no seu propósito. Você vai chegar na onde Deus ele quer que você chegue. Amém? Agora vamos lá, voltar um pouquinho aqui, no capítulo 17, porém no versículo 45. Diz assim, mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada. Olha o que Davi vai dizer. Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor. Quero dizer algo para você. A partir de hoje você vai se levantar, não é com as ferramentas naturais, não. Você vai se levantar em nome do Senhor. Existe uma ferramenta maior do que todas as ferramentas. E essa ferramenta ela se chama Jesus Cristo. Então a partir de hoje você vai entrar diante de algumas adversidades. Não vai ser com palavras de afrontas. Talvez não vai ser nem com palavras de confrontos, vai ser com a palavra que Deus ele colocar na sua boca, uma palavra profética, onde as cadeias elas vão serem quebradas, onde as barreiras elas vão ser colocadas por terra, onde a gritaria ela vai se calar e a tempestade ela vai se acalmar. Essa é a palavra que Jesus ele vai fazer fluir dentro de você. Então observe, Davi ele vai entrar diante de Golias e vai dizer: você vem com as tuas ferramentas, mas eu vou em nome do Senhor. E aí quando Davi ele vai em nome do Senhor,
eu quero te perguntar algo. Tem jeito para Golias? E eu vou trazer para os dias de hoje. Quando você ir diante de algumas situações que você vai em nome do Senhor, tem adversidade que fica de pé? Tem algo que te pare? Não, né? Então observe. A terra ela era habitável, Carla. A terra ela era habitável. Você poderia ter acesso a muitas coisas se você parasse de olhar para algumas coisas também que certamente você teria dificuldade. Muitas das vezes, Ju, nós deixamos de pisar em alguns lugares que Deus ele nos leva, que algumas coisas, aliás, alguns lugares que Deus ele nos proporciona, porque nós olhamos primeiramente para a dificuldade que tem. Nós deixamos de viver o melhor de Deus, nós deixamos de viver o melhor que Deus ele tem para nós, Pri, por causa de algumas adversidades. Essas adversidades, elas nos paralisam. E Deus, ele não nos chamou para ficar parado, ele nos chamou para gerar. Há quem pense que o gerar, quando Deus fala, é só para a mulher. Só que não. O gerar ele não é só para a mulher da sua forma natural. O gerar ele serve para homens também. Então você tem que gerar algo. Você tem que manifestar e chamar a existência daquilo que você não está vendo. Você tem que chamar a existência daquilo que você não viu. Porque com Davi foi dessa forma. Com os 2 espias foram dessa forma. Então eles chegaram ao ponto de ver, e aí a Bíblia, ela vai narrar pra gente, mais pra frente, que Deus, por causa desse posicionamento desses 10 espias, Deus, ele leva esses 10, eles não herdaram a terra, eles não herdaram a terra por causa do seu posicionamento. E o meu conselho para você nessa noite é, se eu fosse você, eu começava a se posicionar. Se eu fosse você, eu começava agora a ter um posicionamento fixo, um posicionamento de águia, uma visão expandida, para que você possa herdar. Porque eu vou dizer para você, já pensou aqui você trabalhar em algo, pastor? E aí você volta para trazer um relatório para alguma pessoa e o Senhor deixa de habitar naquela terra porque o Senhor trouxe negatividade, e aquilo que o Senhor sondou, aquilo que o Senhor pesquisou, fica para outra pessoa herdar? Então que você possa nessa noite parar e ver que a terra ela é habitável, ela tem as adversidades. Porém você, que Deus levantou, que Ele enviou, é você que vai herdar. Não é outra pessoa. Porque se fosse para outra pessoa herdar, Deus ele não tinha levantado esse povo, não tinha libertado esse povo. Então existe uma terra para nós nessa noite. Existe um propósito para a gente nessa noite. Existe uma terra que manaria leite e mel. Existe uma terra frutífera para mim e para você habitar. Esses 10 espias, eles saíram de uma prisão para entrar numa fortaleza. Então era melhor que eles tivessem ficado presos, Lucas. Porque eles saíram de uma prisão para entrar numa fortaleza. E eu tenho comigo que a fortaleza ela é pior do que a prisão, bispo. Porque a prisão, ela não deixa o Senhor sair de onde o Senhor está. E a fortaleza, ela não deixa entrar algo. Então eu quero te dizer algo. Hoje, nessa noite, Deus ele está colocando por terra tantas prisões contra a fortaleza. Aleluia. Deus ele está fazendo você sair de alguns lugares que você tem se encontrado engessado, estéril. E Ele vai fazer entrar em você a palavra. A fortaleza também vai cair por terra em nome de Jesus essa noite. E aí, esse lugar, Tinho, que Deus ele tinha para esse povo,
Ele já havia prometido lá em Gênesis para Abraão. Em Gênesis 13, 14 e 15 o versículo. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti, a tua descendência, toda essa terra que vês. Ou seja, essa promessa de habitação, pastor, ela vem desde Gênesis, desde Abraão. Observe que quando há promessa de Deus, ela não morre. Quando é promessa de Deus, ainda que demore, ela acontece. Bispo, todas as pessoas aqui, ó, que têm entregado testemunho, eu entendi através dessa palavra. Jota, havia uma terra para você, meu bem. Havia uma terra para você, Alexandro. Havia uma terra para você. Os testemunhos que aqui tiveram esses dias, pastor Diego, havia uma terra preparada para o Senhor. Eu entendi, bispo, por que Deus ele tem levantado pessoas com tanto testemunho, Carla. E a pergunta é: o Senhor bateu na porta? Não. O Senhor bateu na porta? Não. Por quê? Porque existia uma terra habitável para esse povo. E aí eu quero dizer algo para vocês que se encontram aqui também. Talvez você tenha pedido para Deus algum lugar para vocês habitarem. Talvez seja uma casa, talvez seja um serviço, talvez você queira um carro, talvez, eu não sei o que você quer, mas eu vou dizer algo para você. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida. Levanta a sua mão. Existe uma terra preparada para você nessa noite. E eu vou dizer algo para você. Essa terra é habitável, essa terra ela é frutífera. Se eu fosse você, eu começava a tomar posse assim como o Caleb fez. Vamos subir lá e vamos herdar, porque a terra é nossa. Existe uma terra preparada para você. Deus ele está começando a tirar os empecilhos da sua trajetória. O seu espaço geográfico está começando a ser liberado. O seu momento de escravidão acaba hoje. Existe uma palavra de envio, uma palavra, e a palavra é: a terra está chegando. Meu Deus, meu Deus. Se coloque sobre os seus pés. Fazer uma pergunta aqui para vocês, para poder encerrar. Eu quero saber se existe nessa noite pessoas que vão herdar a terra. Você vai herdar a terra como os 2 espias fizeram? Ou você vai sair daqui hoje igual aqueles 10 espias incrédulos? Será que você veio para tomar posse daquilo que é seu? Ou você veio para continuar da forma que você está? Porque se fosse para continuar da forma que você está, era melhor você nem ter vindo. Mas já que você está aqui, a pergunta é: você vai herdar? Ou você vai continuar inventando desculpa? Aleluia. Agora, se você quer herdar essa terra, eu quero orar por você.